Alô, alô, boa noite. Boa noite, todo mundo. Nós estamos aqui nesse super bate-papo. Hoje nós vamos estar com a Keiti Lima, que é candidata pelo PSOL à Prefeitura de São Paulo. Quem vai Prefeitura ajudar não, nessa... né? Oi? Vereador. Vereador. Vereadora, ó, é candidata pelo PSOL, a vereadora pela, né? Certo? A prefeitura, eu falei, ô Keiti? Foi isso? Então, Falou! põe Já isso tá, aí é isso. na conta de mãe de Iná que eu tenho, entendeu? E daqui, quando você for, você fala, o cara falou. É, isso aí. Ela é candidata a vereadora pelo PSOL. Quem vai estar comigo aqui é o Benezão e a Natália, né? A Kate, ela se declara mulher preta e não tem medo de dizer gorda, periférica, ativista na luta pela equidade racial, de gênero, de classe, administradora graduada em Direito. E como eu sempre digo, eu não vou ficar aqui falando o currículo dela inteiro, que senão a live acaba, né? Mas eu falo um pouquinho do currículo, Kate, para colocar inveja nos ministros do Bolsonaro, entendeu? Mas, Kate, eu queria o seguinte, começar já a entrar num assunto aqui. Queria que você falasse um pouco mais de você aí, além do que eu falei, óbvio, e gostaria que você, como nós estamos aqui no mês da consciência negra, que você dissesse o que representa esse mês para o povo negro. A palavra é sua, obrigado, boa noite, muita honra de tê-la aqui. Boa noite a geral que está assistindo, quem vai assistir depois. Para mim é uma honra estar aqui nesse super bate-papo. Meu nome é Kate, vou me apresentar rapidamente. Eu estou treinando para conseguir me apresentar em um Twitter. Ainda não consegui, mas estou no caminho. Meu nome é Kate Lima, eu tenho 29 anos, sou aqui da periferia da Brasilândia, sou ativista desde os meus 13 anos, faço parte da Educafro, da Marcha das Mulheres Negras, do Jurídico da Casa 1 e do Grupo Mulheres do Brasil. Faço questão de falar sobre os movimentos que eu construo, porque ele diz muito sobre mim, muito sobre essa candidatura. Como bem disse, eu sou administradora, graduando em Direito. Trabalhei já em um mandato, trabalhei no primeiro mandato coletivo aqui do estado de São Paulo. E eu quero já, de cara, dizer que as minhas redes eu estou como Kate.Lima, então se por um acaso aqui ficar alguma dúvida, me chama para conversa, me chama para um café que eu vou. Falando um pouquinho sobre o mês da conscientização, o mês da consciência negra, ele é uma conquista do movimento negro, esse movimento negro que eu construo há mais de 10 anos, e ele é importante para celebrar e para potencializar a nossa existência mesmo, para celebrar nossa história, nossa cultura, e também para a gente parar para refletir, e aí, no caso, as pessoas brancas, que se diz antirracista, que se diz aliado, para verificar qual é o seu papel diante dessa estrutura racista. Porque por mais que a gente esteja falando de uma estrutura racista, a gente está falando sobre responsabilidade dentro dessa estrutura. Qual é a sua responsabilidade dentro dessa estrutura? Porque ser antirracista é sobre ação, é sobre prática, não é sobre textão, não é sobre hashtag, não é sobre uma tela preta, e é sobre ação, é sobre prática. Então, o que você, pessoa branca, está praticando, quais suas ações antirracistas? Então, é sobre essa reflexão mesmo, sobre essa estrutura, e celebrar a nossa história. Para mim, fica sobre esses dois lugares. Very well. Kate, muito obrigada. Acho que a sua colocação foi muito, muito pertinente, né? E aproveitando que você falou do mês da consciência negra, nós sabemos que você faz parte, né, da organização também da Marcha da Consciência Negra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa marcha e explicasse a importância dela e por que as pessoas deveriam participar.
Eu acho que a importância da marcha é sobre falar sobre a gente vive em um país em que é estruturalmente racista. Sabemos que a desigualdade tem cor, tem CEP, tem gênero. A gente sabe que a desigualdade ela é estruturada, alicerçada no racismo estrutural. E que isso diz muito quais são os corpos que têm direito e têm acessos garantidos, quais são os corpos que não têm seus direitos e acessos garantidos, que não têm sua humanidade, porque ainda a gente ainda está lutando por humanidade dos nossos corpos, sobre o direito de viver, sobre não ter sua morte e os assassinatos naturalizado e normalizado. Então, a marcha é sobre essa denúncia, sobre a denúncia que não aceitamos mais que a cada 23 minutos um corpo preto tombe, que a gente não tenha acessos garantidos, direitos garantidos, que um homem negro não possa andar de guarda-chuva porque ele é assassinado, que uma mulher negra fica presa quase um ano, mesmo tendo um vídeo dela em um outro estado, fazendo outra coisa, e foi encarcerada por quase um ano, dizendo que roubou. É sobre essa denúncia contra os nossos corpos. Vivemos uma necropolítica, um genocídio contra a população preta, em que simplesmente é banalizado. Então, a marcha ela vem com esse intuito mesmo de dizer o quanto que as nossas vidas importam mesmo, mas importa que a gente precisa pensar uma nova cidade onde geral possa ter o seu direito de viver. Ok. Kate, nós assistimos aí a muitas movimentações antirracistas nos Estados Unidos, né? Acreditamos que isso colaborou bastante para a vitória do Biden sobre o Trump, né? Como você avalia o movimento negro no Brasil? E você acredita que essa pauta, ela, em função dessas movimentações todas, nessa campanha, ela tenha maior relevância? Sim. Eu construo o movimento negro há mais de 10 anos, né? Então, a gente não fala de nenhuma vitória na questão social e na questão para a população negra sem o movimento negro. Todas as nossas conquistas para a diminuição da desigualdade foi a partir da sociedade civil do movimento negro. Nada nos foi dado, tudo foi conquistado através de muito suor, muito sangue, muita luta. Então, eu acredito muito que o movimento negro é um movimento onde faz uma luta para que ninguém fique para trás, porque a nossa luta é para que geral tenha os seus direitos garantidos, não... existe uma grande desonestidade mesmo da branquitude de falar sobre o movimento negro como se a gente lutasse só pela população negra. E se isso acontecesse, a gente estaria lutando para a maior parcela da população. Mas o nosso intuito é que geral tenha seus acessos mesmo, e que geral possa se ter o mínimo, porque a gente ainda está lutando pelo mínimo, a gente ainda está lutando pelo básico. Então, eu não consigo falar e não acredito que não tenha nenhuma conquista para a diminuição da desigualdade que o movimento não esteja articulando e movimentando junto. Então é isso, e eu espero mesmo que essas eleições a galera leve o título, a caneta, o documento com foto e o seu antirracismo também. Que eu espero que a gente tenha uma eleição antirracista. É uma vergonha, e diz muito sobre essa cidade, a gente tem apenas 2 mulheres negras eleitas na maior Câmara do Brasil, na história. Há 16 anos, uma mulher negra não é eleita. Isso diz muito sobre o racismo que essa cidade é estruturada. Não dá para se dizer antirracista e não votar em mulheres negras. Então, é isso, assim, eu acredito muito numa frase de Vilma Reis que diz que a nova estética política é com mulheres negras ou não será. Não teremos mudança enquanto mulheres negras não estiverem na política institucional fazendo política pública em primeira pessoa.
porque nada melhor, ninguém melhor do que as pessoas que sentem diariamente na pele o impacto da desigualdade para propor as soluções, porque somos nós que sentimos na pele, que temos que estar lá, sentando na mesa, junto com a sociedade civil, fazendo política pública. Eu acredito muito em política pública baseada em dados, mas com pessoas, porque política pública é para as pessoas. Então, eu realmente espero que dia 15, que domingo, eu possa gritar mulheres negras eleitas, porque eu estou cansada de gritar mulheres negras presentes. Eu quero mulheres negras vivas, eleitas, fazendo política pública. É uma vergonha que em 2016, que foi as últimas eleições para vereador, de 811 vereadores eleitos, são 811 vereadores eleitos só nas capitais do Brasil, e apenas 32 mulheres negras, uma delas foi assassinada. Não ter mulheres negras nas câmaras é um projeto político para nos excluir e nos colocar na margem, e é por isso que eu reforço a responsabilidade de todos nós dentro dessa estrutura. Deixa eu só aprofundar um pouquinho mais nisso. Mulheres negras na Câmara, tudo bem, mas é de qualquer partido? Ou realmente uma mulher negra no DEM faz diferença? Eu acho que essa pergunta, vou tentar explicar aqui. A gente sabe que a gente não quer qualquer mulher negra lá, que nós queremos mulheres negras que sua história fale por si, que já esteja na luta e na trincheira antirracista. E temos mulheres negras que a história por si só fala sobre a sua luta. Temos mulheres negras comprometidas em todos os municípios do Brasil, mas há uma grande desonestidade da branquitude de fazer essa fala para não votar em mulheres negras, sendo que nós sabemos que tem mulheres negras comprometidas. Não podemos usar isso para não votar em mulheres negras. Para mim, eu faço questão de falar que em 2018, o primeiro turno geral teve que votar em pelo menos 6 pessoas. Se das 6 pessoas que você teve que votar em 2018, 3 não foi pessoas negras, se reveja. Reveja quando você abre sua boca e diz que você é antirracista. Ser antirracista é nessa prática mesmo. Não dá para se dizer que não tem mulheres negras comprometidas com a pauta antirracista, com a desigualdade. E se você não conhece nenhuma mulher negra do seu município, procure saber e se reveja que bolha é essa que você tá, que você não conhece mulheres negras candidatas, porque isso diz muito sobre você, diz muito aonde você está passeando e diz muito o fato de você não conhecer nenhuma mulher negra comprometida com a pauta antirracista. Kate, antes de eu ter uma pergunta que eu ia fazer, mas antes disso, eu só queria perguntar uma coisa para você, né? A gente tem visto alguns negros nesse governo, principalmente, claramente que foram cooptados pelas pessoas mais reacionárias desse país, né? Tem esse, desculpa a expressão, esse estrupício da Fundação Palmares, tem esse bonequinho do MBL, que é o Fernando Holliday, né? E, felizmente, ainda, eu não me lembro agora nenhuma mulher negra nessa situação, mas não é impossível aparecer logo, né? Eu acho importante você falar da importância de mulheres negras que tenham realmente compromisso, mas como você combate esses irmãos, esses pretos, que, na verdade, jogam do lado do inimigo, né? É que eu sempre falo, que é o cara que ele é da Senzala, mas ele torce para o time da Casa Grande, entendeu? E aí, como é que a gente enfrenta isso? Porque o que me preocupa um pouco no seu discurso, eu concordo com quase tudo que você falou, o que me preocupa é a ideia de que então qualquer mulher negra serve. Eu acho que você serve, eu acho que você é importante, né? Mas eu não votaria em algumas mulheres negras que eu conheço, e nem recomendaria, tá? Eu queria que você discutisse um pouco isso. Muito obrigado. Até eu queria lembrar que a gente votou no PITA, a gente não, né? Mas digo, São Paulo votou no PITA, né? E tinha um pouco desse discurso. Eu não. Não, a gente não, São Paulo. Não, mas é verdade, eu lembro da eleição do PITA, eu conheci pessoas negras que votaram no PITA porque tem que ter um prefeito negro. O prefeito negro era o PITA, né? Que, convenhamos, não tem compromisso nenhum com os pobres,
não tem nenhum compromisso com a quebrada, por assim dizer, né? Mas depois, quando surgiram eventos relacionados à corrupção, usou o fato de ser negro para se dizer perseguido por isso, né? Esses caras são negros quando interessam, né? Na verdade, eles não são negros em período integral. Eles são quando interessa para eles. Eu queria que você discutisse um pouco isso, Kate. Sim, total. Eu acho que é isso, eu acho que eu não me fiz muito entender. Eu acho que tem um poema do Solano Trindade que ele representa muito quando eu falo de Holiday e de tantos outros, que é nem todo preto é irmão. Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar sobre isso. O que eu estava dizendo é que não queremos qualquer preto lá, queremos pretos comprometidos com a luta antirracista, mas que não podemos usar isso para não votar em pessoas negras comprometidas, sabe? Foi sobre esse lugar, assim, porque eu vejo muito discurso e que para mim é bem desonesto, que eu votei em tal pessoa branca que é comprometida, sendo que tem pessoas negras comprometidas. Eu não estou falando para você votar em qualquer negro, eu estou falando que se você não conhece uma pessoa negra comprometida, que você procure, porque tem. Então, não dá mais para a gente usar o discurso que não votem pessoas negras, porque todas as pessoas negras candidatas estão sobre esse lugar, sabe? Então, é a gente pegar a parcela de responsabilidade mesmo. Se você não conhece, procure. As candidaturas negras recebem menos verba, mulheres negras recebem 11 vezes menos que homens brancos, então precisamos mesmo que as pessoas ditas aliadas possam fazer sua parte nessas eleições e nas próximas, que possa pegar uma candidatura que acredita e divulgar essa candidatura para que essa candidatura alcance mais pessoas. Ninguém vota em quem não conhece. Estamos disputando com campanhas milionárias e é sobre esse lugar de responsabilidade mesmo nesse processo que cada um deve ter. E obviamente que sabemos que não é qualquer pessoa que a gente quer que esteja lá, mas a gente não quer, mas a gente também não dá para se dizer que não se tem candidaturas boas, competentes, comprometidas. Não dá para se dizer. Tá certo. Ok. Kate, você que é uma pessoa aí da periferia, né, da quebrada, e não tem sido fácil, eu tenho certeza, essa campanha com toda essa situação aí que a gente vive, né? Aliás, o pessoal está falando de uma segunda onda da Covid. Segunda onda nos jardins. Para a periferia, a primeira está aí, né? Continua Sim. matando. É como você falou, né? Mas aí não. Essas pessoas parece que não têm endereço, não tem nome, né? Então eu queria saber o seguinte: com toda essa dificuldade, né? Eu queria que você dissesse a situação do povo periférico, que é sempre importante a gente ressaltar isso, nessa pandemia, como as instituições têm atuado nesse espaço, as instituições de governo, né? E como você tem visto a reação do povo com relação aos discursos progressistas, aos discursos, na verdade, de partidos como o PSOL, por exemplo, né? Quer dizer, qual é a percepção das pessoas em relação ao governo, né? E como essas pessoas veem a possibilidade de votar em realmente quem pode mudar alguma coisa, que é óbvio que o Bruno Covas não vai mudar nada, Russomano, França, esses caras aí, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Olha, aqui o Estado não chegou aqui, né? O Estado não chegou nas periferias, e isso diz muito sobre esse desgoverno que a gente tem. Todas as ações foram feitas através dos líderes comunitários, assim. Eu, por exemplo, eu tive que fazer uma lista de transmissão para falar para geral o que era Covid, como tomar os cuidados, quem tinha direito à renda, como fazer, por que não ir para a igreja, quais são os direitos trabalhistas, porque a informação não chega aqui, né? Fiz articulações com outros líderes comunitários para trazer cesta, marmitex. Isso é uma vergonha, né? Porque, como você bem falou, o isolamento não chegou aqui. Porque as pessoas tiveram que fazer escolhas entre se isolar ou colocar comida na mesa. E esses assassinatos que teve aqui na periferia, que para mim são assassinatos, que poderiam ter sido evitados.
mostra muito descaso total do Estado com as nossas vidas. Sobre votar na esquerda, né, em partidos progressistas, é uma crítica, inclusive, que eu faço ao meu partido, que é que a periferia nunca precisou que ninguém viesse aqui estudar a periferia. Eu tenho grandes críticas com candidatos ou com parlamentares que diz que vai estudar a periferia, que vai lá conhecer a periferia. Eu me sinto muito um rato de laboratório, sabe? A gente precisa que a periferia esteja na Câmara. A gente precisa que a periferia esteja discutindo as soluções. A gente precisa fazer esse processo ao contrário, para que a gente possa ter realmente soluções, para que a gente possa realmente fazer um processo em que a periferia está sentada na mesa. Que a gente seja, porque hoje a gente sequer é convidado para a festa. Então, a minha candidatura ela também é sobre isso. Deixa eu só perguntar, deixa eu falar mais uma coisinha, gente. Em frente. Então é o seguinte, eu concordo com tudo que você falou, mas não é necessário também produzir lideranças que possam intervir nos partidos, inclusive nos partidos progressistas, porque assim, eu fui no debate... Quem diz que a gente não tem? Não estou falando isso, não. Eu estou dizendo que a questão política, né, ela é um embate, né? Você tem que conquistar o lugar, né? Você tem que conquistar esses lugares, né? Então a sua crítica é o seguinte: você acha que os partidos não procuram ou seja, existem lideranças, mas elas não estão representadas nos partidos, porque os partidos não as procuram, é isso que você está falando? Só queria entender um pouco. A gente já está lá, meu bem. Eu sou ativista desde os meus 13 anos. Eu faço política pública junto com a Educafro há mais de 10 anos. Eu trabalhei no primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo. E mesmo assim eu recebi 9 mil de verba do partido e o homem branco recebeu 98. É sobre isso que eu estou falando. É sobre esse discurso que não torna prática. A gente quer prática, a gente quer ação. A gente não quer discurso, a gente não precisa que fale para a gente. A gente não precisa que chegue aqui, porque a gente já está lá, a gente é competente, a gente já chegou na universidade, e eu posso falar por mim, eu sou administradora, eu tenho 2 faculdades, tenho especialização, trabalhei no mandato, estou no movimento negro, movimento de mulheres, movimento periférico, então quem precisa vir aqui, a gente que precisa estar lá, quantas lideranças como eu estão fazendo essa disputa, mas uma disputa desigual, uma disputa onde a gente está disputando com homens, inclusive da esquerda, branco, que recebe 11 vezes mais que a gente. É sobre esse lugar que eu estou falando, é sobre esse comprometimento real que os partidos progressistas têm que ter, é sobre as pessoas brancas que se dizem antirracistas cobrar dos seus partidos o que eles estão fazendo para colocar gente preta, periférica, no legislativo, nas câmaras. É sobre isso. Não dá para se dizer que não tem liderança periférica e não tem lideranças pretas, porque nós temos, e muitos, e sendo que a gente está ainda nesse lugar de disputa, e a gente ainda está nesse lugar sozinho, porque muito se fala, ninguém solta a mão de ninguém, quem é que pega na mão da mulher preta periférica? É sobre isso, é sobre esse lugar. Ah, legal, é isso aí mesmo. Ô, Kate, você é da Brasilândia ou estou enganado? Sou. Eita, nós! É nós na fita, mano. Mas eu sou do Peri, mas estamos. Nós na Cantareira, fica na Brasilândia, a Rádio Cantareira, né? Agora, que massa! Eu vou conversar com você um negócio que é do meu interesse. É o seguinte, você se declara feminista, né? Desculpe. Mas você também, eu achei muito legal, você se declarar gorda, né? E colocar o assunto da gordofobia na pauta, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que representa isso. E o que representa colocar isso na pauta lá na Câmara, né? Sim.
A pauta da gordofobia, ela está muito recentemente sendo discutida, né? E muita gente coloca como se a pauta da gordofobia ela fosse um lugar só de estética. Se amar, se ver no espelho e se amar é muito importante. É um ato político mesmo, assim. A gente está numa sociedade que está o tempo todo dizendo que o nosso corpo preto, o nosso corpo gordo não é para ser amado, não é para ser visto como bonito. Mas quando a gente fala no lugar das minhas propostas, eu tenho um monte de orgulho de ter feito propostas coletivamente. Para mim, não dá para se fazer política sem a galera. Não dá para, por exemplo, eu falar sobre educação e primeira infância sem chamar mães solos e educadores. Não dá, profissionais da educação. Não dá para eu falar, fazer proposta sobre SUS, sobre saúde pública, sem chamar pessoas que dependem exclusivamente do SUS, que quase 80% da população negra, quase 80% de quem depende exclusivamente do SUS é a população negra. Isso significa que sem um SUS, essas pessoas não teriam nenhum atendimento de saúde. Não dá para falar sobre saúde pública sem chamar pessoas que dependem exclusivamente do SUS e sem chamar profissionais que trabalham pelo SUS. Então, eu acredito muito nessa forma de se fazer política. E eu morro de orgulho de ter 5 comitês na cidade de São Paulo pensando política a partir do seu território. Então, quando eu penso, quando as minhas propostas da Zona Leste, quem pensou foi a galera lá da cidade de Tiradentes, a galera lá da Zona Leste, porque é o território dessa pessoa, e eu acredito em política pública feita em primeira pessoa. Sobre gordofobia, foi feito com pessoas gordas, a partir desse olhar. E aí, muitas pessoas, como é um debate que ainda não está poucas pessoas fazem essa reflexão, sobre esse lugar de, por exemplo, uma pessoa gorda não ter maca para ter seu filho, mulheres gordas. É sobre você ir no hospital e não ter braçadeira para medir sua pressão. É sobre você tentar fazer uma tomografia, como uma das meninas que está construindo, e dizer que só aguenta ter 100 quilos. Então, assim, é ter os seus direitos negados. Pegar um ônibus, mesmo. né? Um ônibus. Sim. Eu posso te falar aí. Mas sim, okay. Você ir no hospital, o médico já dizer que você tem que emagrecer sem fazer exame nenhum, ter o seu corpo já dito como doente, sem nenhum exame. A gente precisa. E como que isso reflete, né? Porque se não faz nenhum exame, você acaba nem sabendo o que tem, e como que isso é violento. Então a gente precisa. Kate, assim, eu vou falar uma história bem concreta, porque eu tô velho, mas eu fui fazer vestibular, sabe? E quando eu cheguei lá, eu não cabia na cadeira, entendeu? E tava um calor desgraçado, então eu tive que fazer com aquela cadeira me amassando a carteira, né? Me amassando, eu todo amassado na carteira, com aquele calor. Quer dizer, se você pensar num aluno fazendo um vestibular, concorrendo, a japonesinha que está do meu lado, ela sentou e cruzou a perna em cima da carteira, sabe? Porque além de gordo, eu sou grandão, assim, sabe? Então, aí eu olhei aquilo, eu falei, pô, aí é injusto, né? Ela quase que podia se esticar na carteira, colocar o pé em cima, e eu estava completamente amassado, e fazendo um vestibular. Tô concorrendo com ela, filho. Você tá entendendo? Kate, você sabe essa sacanagem que você falou do cara, quando tem que fazer uma tomografia, a maca não aguenta até não sei quantos quilos? Eu tive esse problema. Eu senti isso na pele. Aí o médico me explicou por que isso. Sabe qual é a sacanagem? Sabe por que isso? Uma pessoa que tem um determinado peso, ela tem que tomar uma anestesia geral e passar a maior parte do dia lá. Isso é caro para o hospital. Então é mais fácil mandar a pessoa embora, vai emagrecer e depois você volta aqui. Aí você morre, na real, né? Exato, Essa claro. é a questão. Então, mas o Estado ele deve prover acesso a geral, assim, a todos os corpos. E é essa que é a discussão, e essa que é o debate mesmo que a gente precisa fazer. Porque não dá para aceitar que alguns determinados corpos não tenham os seus direitos garantidos. Não dá. Não dá para a gente naturalizar isso, sabe? Kate, eu também tenho a questão da gordofobia por parte da saúde é muito clara, né? A gente vê isso com bastante constância. Uma amiga minha, ela estava sentindo uma dor, assim,
há muito tempo. Toda vez que ela chegava no período menstrual, ela ficava com muita, muita dor. E ela foi ao médico, passou por vários ginecologistas, e a primeira coisa que todo ginecologista falava para ela quando ela chegava é: você precisa emagrecer. Aí ela já não aguentava mais, ela falou: mas o meu peso tem a ver com a dor que eu tô sentindo? Porque eu tô sentindo uma dor que parece que, tipo, meu útero vai cair de mim. O que meu peso tem a ver com isso? Aí depois de passar por 5 médicos, ela finalmente passou por uma médica que chegou à conclusão que ela tinha um problema no útero, que na verdade ela precisava de uma cirurgia. Ou seja, ela passou por diversos médicos, que a única conclusão que chegava era falar do peso dela, que nem era a função deles, né, na verdade, porque ela estava reclamando de uma dor específica. E aí a gente vê, né, que na verdade essa pseudo-preocupação com o peso, como se a questão do peso fosse uma questão de saúde, na verdade, é um preconceito. Eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles estão preocupados com a questão estética. Você não se enquadra dentro de um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, então você tem que... E no caso da mulher negra é muito pior, né? Porque a gente ainda tem... A gente não se enquadra no padrão estético, primeiro, de forma alguma, e no caso da mulher negra gorda, a gente aí ferrou, né? Porque realmente estamos totalmente fora do padrão. Sim, total. É isso, assim, uma das meninas que está construindo as propostas, que construiu as propostas de uma São Paulo sem gordofobia, ela foi o médico, que é isso, né, do médico. Vai no médico, o médico mandou ela fazer exercício físico, caminhada, para emagrecer. E ela foi, e a dor ia aumentando, a mesma história. E aí, até no médico que não foi gordofóbico, pediu um exame e proibiu ela de fazer caminhada, porque ela estava raspando a cartilagem dela. Então, ela poderia fazer tudo, menos caminhar. Então, é isso, sabe? O corpo gordo, ele não precisa ser tutelado. Nenhum corpo precisa ser tutelado. Os corpos precisam de direitos e de acessos, é isso. Ninguém quer saber a opinião de ninguém, porque tem, além dos médicos, existe a opinião externa, né? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre o corpo gordo. E é isso, assim, a gente precisa aprender que todos os corpos podem ser saudável ou não, que ser magro não é sinônimo de saúde. Então, é sobre essa reflexão que precisa que os profissionais da saúde entendam. Assim, os caras que estão passando fome, né, eram extremamente saudáveis, né? Um monte de gente passando fome, então são saudáveis. É sobre essa discussão mesmo, e fazer essa discussão de uma forma honesta, né? Quem é agora? Natália. Ela está fechada, o microfone. Kate, eu queria perguntar também sobre a questão do feminismo, né? Nós sabemos que o feminismo, aquele feminismo tradicional, aquele feminismo eurocêntrico, é um feminismo que não nos atinge, é um feminismo que não nos protege, principalmente, né? E atualmente nós vemos que nós temos uma discussão sobre outros tipos de feminismo, nós temos o feminismo negro, que tem sido trazido muito mais à tona nos últimos tempos. E a minha pergunta, na verdade, sobre a questão do feminismo interseccional é como que o feminismo tem chegado nas periferias. Qual que a sua visão, assim, de como o feminismo tem se mostrado na periferia? Porque a gente vê muitas vezes o feminismo sendo em rede social, o feminismo sendo discutido em muitos locais acadêmicos, mas a gente tem pouca visão desse feminismo realmente mais periférico, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O feminismo, o real feminismo, o feminismo que eu acredito, é onde eu mais vejo na periferia, porque é prática, sabe?
não é sobre acadêmico, não é sobre falas acadêmicas, não é sobre texto acadêmico, não é citando nenhuma autora, é sobre o corre de você ficar com o filho da vizinha para ela fazer uma entrevista, é você socorrer uma outra, de você ver realmente aqui, não soltar a mão de ninguém, real, oficial. E é esse feminismo que eu acredito, é esse feminismo que é prática, sabe? É o lugar onde essas mulheres sequer sabem o que significa feminismo, uma parte delas, que nunca pararam para discutir feminismo, mas que pratica o feminismo, mas que faz acontecer. Minha avó é uma mulher que teve 12 filhos, que não tem nenhuma leitura, e é a mulher mais feminista que eu conheço. E essa feminista que não deixa ninguém para trás, porque eu não acredito em um feminismo que não discute, que não é antirracista, que não discute classe. Eu acredito no feminismo antirracista, que vai discutir classe, que vai discutir sobre as mulheres em situação de rua, que vai discutir sobre mães, que vai discutir sobre mães solos, que vai discutir as mães que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado. Então, é esse feminismo que eu acredito, e é esse feminismo que eu pratico. Então, aqui nas periferias, aqui na minha periferia, em todas as periferias, é onde eu vejo o feminismo acontecer, realmente, e é onde e é sobre esse feminismo que eu acredito. Tá certo. Kate, eu queria saber o seguinte: como será a atuação da Kate na Câmara Municipal, né? Porque assim, a gente sabe, você sabe, certamente você trabalhou no mandato, que há limites, né? E limites que o próprio sistema coloca para a atuação no legislativo, né? E existe uma série de problemas em São Paulo, inclusive você citou aí um que é muito claro, que é a violência policial contra jovens negros, né? Eu queria saber exatamente isso. Como você pensa a sua atuação na Câmara para tentar solucionar, ou pelo menos combater essa lógica de violência, de exclusão do povo negro periférico da cidade, né? Sim, total. Eu acho que tem algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é quando a gente fala sobre segurança pública, ela está na esfera estadual e federal. Isso é muito importante, porque a gente precisa. Não existe. Existe um projeto, né, para que a gente não entenda qual é a responsabilidade de cada coisa, o que cada um realmente pode atuar. E quando a gente fala de segurança pública, ele fica bem na esfera estadual e federal. Mas eu quero fazer e aí bem específico de segurança pública, eu não conseguiria fazer um mandato sem falar sobre segurança pública, porque antes de qualquer coisa a gente precisa estar vivo, né? Então, mas é sobre esse lugar de trazer esse debate para dentro das perifas, mas de também fazer uma articulação com os aliados, deputados estaduais e federais, para que a gente possa atuar mais incisivamente. Eu trabalhei no mandato, então, como você bem colocou, sei dos limites, mas eu sei que muita coisa não é feita por causa de vontade política, porque não é interesse desse parlamentar que está lá. Quando eu falo de negritude, quando eu falo de mulheres, quando eu falo de periferia, quando eu falo de gente gorda, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre mim, eu estou falando sobre a minha comunidade. Então, eu não conseguiria fazer um mandato sem ser coletivo mesmo, sem ser popular. Dá para se fazer isso não é feito por causa de vontade mesmo, porque não é interessante para esse parlamentar trazer a sociedade civil para dentro da discussão, mas dá para fazer muita coisa junto e dá para ser e principalmente ser honesto sobre esses limites, explicar o porquê não pode ser feito, explicar quais são os caminhos que a gente pode seguir e chamar essa galera para dentro do mandato para que as pessoas se vejam nesse mandato. Não dá para se dizer que a sociedade civil não quer construir, porque quer. A gente, por exemplo, quando a gente fala de educação, tem uma rede de professores que está atuante, que quer construir junto, que quer estar perto. O que não tem é parlamentar com vontade de isso acontecer. Então, Kate, eu estou aproveitando nisso, porque a gente está vendo aí, todos os dias na televisão, um monte de cara que se orgulha de dizer eu sou da rota, eu sou cabo, eu sou sargento,
né? E, primeiro que eles estão enganando o povo, né? Que eles não estão nem aí com a segurança, né? Eles só vão usar o mandato de vereador para fazer discurso em favor da violência, sobretudo essa violência contra negros, né? Então, isso eu acho que é uma briga feia que vocês vão ter na Câmara, porque certamente algum desses trastes vão se eleger, né? Mas eu queria que você discutisse uma outra coisa, né? Que eu ouvi de um intelectual um dia desse. Até mesmo os parlamentares progressistas, nos últimos anos, né, e assim, o PT esteve no governo durante algum tempo, há parlamentares do PT, do PSOL, e que, de certa maneira, esses parlamentares negligenciaram, ou para não dizer em português claro, se omitiram contra uma coisa endêmica no Brasil, que é o extermínio dos negros, né? Que é a violência policial contra os negros, né? E precisou acontecer um negócio lá nos Estados Unidos, não que na periferia um monte de gente já não denunciasse, né? Mas aí dá a impressão que a gente só está falando isso agora porque aconteceu nos Estados Unidos, né? Tem muita gente já falando isso na periferia, mas isso eu vejo que não tinha muito reflexo nos debates parlamentares, né? Você não acha que houve uma certa omissão mesmo inclusive de políticos progressistas nesse aspecto, sobre a violência contra os negros no Brasil? Sim. E é importante dizer que o movimento negro está todos os anos, o tempo todo, nas ruas denunciando esse genocídio. Então, não dá para dizer que a gente não estava falando o tempo todo sobre isso, que a gente não estava lutando para que isso não acontecesse mais. Eu acho que a gente tem uma mudança quando a gente também tem parlamentares pretos lá, mulheres negras, porque até quando a gente fala de progressista, que corpo é esse? Qual é a cor desse corpo, qual é o território desse corpo. Eu acho que a gente muda muito quando a gente tem parlamentares, pessoas negras comprometidas mesmo. Então, para mim, essa é a grande mudança, sabe? Porque ter pessoas negras progressistas e comprometidas também coloca em xeque esses progressistas que sempre estiveram aí, que sempre foram omissos mesmo com as nossas pautas. E constrange mesmo, assim. E que eu acho que é isso, uma reflexão a gente fazer que esquerda é essa, né? Então, que esquerda nós temos, que não coloca a raça no centro do debate, que não coloca mulheres negras no centro do debate das soluções. Que esquerda é essa que nós temos? Nós sabemos que é a população preta e a população periférica que leva a esquerda para a esquerda. Não dá para se falar de esquerda sem a galera preta e sem a galera periférica. Mas quem é que está se elegendo? Que corpos são esses que a gente está elegendo? Então, isso diz muito sobre a omissão. Para mim, se muda tudo quando se coloca parlamentares negros comprometidos. E eu acho que essa foi a grande mudança. Em 2018, como deputada federal, a gente teve Áurea Carolina, a gente teve Thalíria, a gente teve Benê. Isso muda toda uma estrutura, inclusive da esquerda, porque a gente coloca e constrange essa esquerda e pergunta que esquerda antirracista é essa? Eu queria só um pouco mais específico, se você tiver também, não tiver, também não. Mas você já tem elaborado alguns projetos que você vai levar? Assim, mais Sim. especificamente, assim? Porque dá uma concretude para quem está assistindo a gente aqui. Sim, total. Eu tenho 7 pautas, eu tenho 28 propostas que foram construídas coletivamente, e aí eu não vou conseguir falar de todas, mas eu convido a geral a me chamar, me conhecer nas redes. Eu quero falar de 2 específicas, e se vocês também tiverem sobre alguma pauta específica, a gente vai trocando. Eu acho que boas práticas é para se copiar. Você sabe que eu tenho interesse naquele negócio da gordofobia aí, hein? Sim, sim. De gordofobia, de São Paulo sem gordofobia, eu tenho algumas propostas. Uma delas são os equipamentos, que para mim são muito urgentes. É sobre a gente ter uma educação, trazer essa discussão para as escolas, ter uma educação antidiscriminatória.
E a gente também pensar em emprego, porque isso afeta diretamente na busca de emprego de pessoas gordas. Então, é atuar nessas 3 áreas: saúde, educação e emprego. Sobre educação de primeira infância, porque o municipal ele consegue, sobre a educação, ir até o Fundamental 2. Então, para mim, a educação é a forma mais eficiente de diminuir a desigualdade, mas ninguém aprende com fome. Então, uma parcela das crianças pobres, periféricas, vão para a escola para comer. Tem apenas uma refeição por dia, e essa refeição é a merenda escolar. Precisamos garantir merenda com nutrientes, de qualidade mesmo. Então, eu comecei a ser ativista com 13 anos por causa da pauta da merenda, e essa, para mim, é uma das Fora pautas que é ração animal, urgente. fora ração humana, é isso? Sim, com certeza. E fazer uma discussão até mais aprofundada mesmo, assim. A gente precisa garantir comida de qualidade, alimentação um direito, e fazer a economia girar. Quando a gente pega o agricultor familiar e pega esses alimentos do agricultor familiar, a gente também está falando sobre girar a economia local, sabe? Então, essa discussão a gente precisa fazer urgentemente com a escola, com a família, com o nutricionista e com o agricultor familiar, e ter responsabilidade sobre que tipo de comida a gente está dando para nossas crianças. Uma outra proposta, e aí é sobre cultura, eu tenho uma grande honra de ter como mentora a Áurea Carolina, que é deputada federal e candidata a prefeita lá em Belo Horizonte, uma mulher negra, que ela tem como boa prática doar parte do salário para um fundo, né? E aí essa é uma das coisas que eu quero trazer aqui para São Paulo, porque boa prática a gente tem que copiar mesmo, a gente tem que mostrar na prática que é possível fazer uma nova política, uma política com muito doce pé na porta, mas com muito afeto, com muito diálogo, com muito compromisso e com propostas concretas. Então, e mostrar que é possível, né? A gente já vem construindo uma nova cidade há anos, porque o nosso espaço ele vem de muito longe, não começou por mim. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, se hoje eu estou candidata, é porque Lélia Gonzalez foi candidata, é porque Lélia Gonzalez falou sobre o racismo institucional desse partido, é porque Teodosina foi a primeira mulher negra eleita na Câmara de São Paulo. Então a gente tem que mostrar que é possível, e a gente vai mostrar que é possível fazer uma política com muito compromisso com a vida dos mais vulneráveis. Legal. Ficou bom aí. Alguém tem mais alguma questão aí? Porque nós... Só queria uma coisa que eu tinha falado lá atrás, e aí a gente falou uma de outras coisas, né? Que é óbvio que a gente tem que lutar contra o racismo, contra... E como a gente enfrenta esses negros, vamos dizer assim, cooptados pelo regime, pelo bolsonarismo? Porque esses caras, é lamentável isso, mas eles muitas vezes dizem que falam pelos negros. A gente sabe que não, entendeu? Mas é um combate também, né? Pode acontecer de você estar na Câmara tendo que conviver com o Holiday, o bonequinho do MBL, né? Como é que é essa briga, né? Contra esses caras, eu não acho que eles são um movimento, mas inegavelmente eles são negros, né? E claro, nem todos os negros pensam igual, evidentemente, mas esses caras, não é que eles pensam diferente, eles na verdade jogam contra nós, né? Eles jogam contra os negros. Como é que faz para combater isso? Eu acho que é com muita construção junta e é combater mesmo, assim. Do mesmo jeito que eu vou combater homens brancos que estão contra a diminuição da desigualdade, que estão contra a população negra, eu não teria nenhum problema de fazer um enfrentamento ao Holiday, porque como eu falei, como bem disse Solano Trindade, nem todo preto é irmão, e a gente precisa ter consciência disso, e de que é já um lugar que eu já faço dentro do movimento negro. Então temos que saber quem são nossos aliados, quem são realmente quem está na trincheira antirracista, e quem não está, que pegue seu lugar e que a gente vai fazer essa disputa na política institucional. E eu quero fazer isso junto com o geral, junto com a negritude, junto com a periferia, fazer essa construção junta,
a gente sabe que existe essa contranarrativa e que é muito conveniente para as pessoas legitimar o seu racismo e fazer até não votar em gente preta, inclusive gente preta comprometida por causa de Holiday, mas que a gente sabe que isso é um traço do racismo estrutural. Então, eu não teria nenhum problema, sabe? Zero problemas, assim, eu estou comprometida com a minha luta antirracista, com a minha luta com a periferia, e se tem uma pessoa negra desonesta nessa contranarrativa, que a gente vá para o embate, que a gente vá construir, cada um vai construir no seu lugar. Claro que eu não quero gastar energia com Holiday enquanto eu posso estar construindo lá na cidade de Tiradentes, com pessoas realmente comprometidas, porque eu acho que é sobre esse lugar, mas eu não teria nenhum problema de fazer esse enfrentamento quando necessário e quando ele realmente... Eu acho que tem um lugar do Holiday, né, que ele sempre reaviva, que ele é contra a cota nas eleições, assim, eu acho sempre incrível, que ele sempre dá uma retomada, porque é a única coisa que coloca ele em evidência. Então, eu acho que tem uma reflexão da gente mesmo, quanto palco a gente vai dar para essa pessoa, enquanto tem pessoas negras, maravilhosas, comprometidas, com projetos incríveis, sabe? Sobre o quanto que, para onde vai sua energia mesmo, o que você está construindo, o quanto que a gente vai ficar falando do Holiday, enquanto a gente poderia estar falando de tantas pessoas incríveis, com tantos projetos incríveis, com tanta construção e propósito incrível. Então, eu acredito numa política propositiva mesmo, porque isso afeta diretamente as nossas vidas. Não dá mais para fazer uma política de palanque, de blogueiro, em que grita mais, quem é que dá mais like, quem é que alcança. A gente precisa de uma política institucional que seja comprometida. Enquanto isso, tem nas periferias, inclusive a mim, em plena pandemia não tem água, em plena pandemia não chega o Estado aqui. Então, eu acredito numa política comprometida. Quando necessário, vai ter enfrentamento, mas eu não sou uma candidata e não serei uma vereadora blogueira, youtuber. Eu quero ser uma vereadora em que dialoga com a população. Eu quero conversar com as vozes das periferias. Eu quero conversar com essa avó que nem sabe o que é feminismo, mas que pratica. É sobre esse lugar que eu quero construir. E eu quero que o Holiday continue falando, e aí na hora de fazer enfrentamento com ele, eu vou saber que eu não estou só, que eu nunca ando só, que vai ter uma galera, mas jamais dá palanque para ele. Eu me recuso a isso. Quando ele estiver contra um projeto de lei, e quando ele estiver ferindo o que ele está sendo pago para ser feito, eu farei enfrentamento. Mas eu quero estar nas periferias construindo, eu quero estar com mulheres, eu quero estar com as mães, eu quero estar com os homens pretos mais velhos, eu quero estar nessa construção, sabe? Porque é muito maior, é tão gigante, é tão necessário, que o político tem que ser feito. A gente está numa grande disputa de blogueiros políticos, de youtubers. Quem é que grita mais? Quem é que tem mais like? Quem é que vai ter mais compartilhamento? Enquanto ninguém está pensando seriamente em políticas públicas. A política institucional nada mais é do que uma ferramenta para diminuir a desigualdade. É isso que ela é, e é isso que deve ser feito. O vereador tem que fiscalizar o executivo, é sobre esse lugar que deve fazer. Ele tem que construir, junto com a população, políticas públicas. Ele tem que ver o fato de, aqui na Brasilândia, por exemplo, antes da pandemia, porque a desigualdade não começou agora, você vai marcar um clínico geral, você demora 62 dias para ser atendido. Lá em Pinheiros, 0 dias. O porquê dessa discrepância? A gente sabe muito bem dessa discrepância, mas o vereador, o papel dele é fiscalizar isso, cobrar informação transparente, aonde está indo a receita, qual é a agenda das filas, em qual território não tem creche, aonde tem fila de creche, quais são os hospitais públicos que tem parto humanizado, qual é o território desse hospital. É sobre esse lugar e sobre esse compromisso que eu quero ser vereadora, sabe? Legal. Eu vou fazer uma última pergunta aqui antes, porque você falou um pouco sobre esses embates, mas eu queria saber, porque tem um embate na rede social,
Mas existe a questão dessas igrejas mais conservadoras na periferia, uma entrada forte delas na periferia. Você tem sentido isso? Como é que isso, na sua campanha, você tem enfrentado isso? Eu tenho dialogado com geral, meu bem, assim, porque dentro das periferias eu não comecei, né? Assim, eu nunca saí da periferia, então isso é algo que muda muito, né? É o candidato, assim. Eu sempre fiz trabalho com a Educafro nas periferias, com a Marcha das Mulheres Negras, eu sempre estive nas periferias. Então, quando eu vou dialogar com eles, eles conhecem o meu trabalho, assim. Então, por mais que a igreja tem uma incisão muito grande, que a gente deve discutir o porquê que a igreja tem uma incisão tão grande, é porque o Estado abandonou as periferias. Então, mas eu tenho conseguido dialogar muito tranquilamente, porque é sobre esse lugar, né? Quando eu estou falando de gente periférica, eu estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre a minha vizinha, quando eu estou falando de mulheres evangélicas, eu estou falando sobre minha vizinha, eu estou falando sobre tantas outras mulheres que constroem, de alguma forma, com a minha história. Então, eu tenho dialogado muito tranquilamente com pessoas evangélicas periféricas, e trazendo esse debate, o quanto que a política institucional atravessa as nossas vidas, porque isso esse debate não chega aqui, né? Como que isso afeta diretamente as nossas vidas. E óbvio que é fazer uma disputa junto com o pastor, citando um candidato, isso acontece muito, assim, mas eu não estou tendo grandes rejeições, assim, tido uma conversa muito tranquila, porque é um rosto que eles conhecem, né? Não é alguém que aparece aparece de 2 em 2 anos. É uma pessoa que eles sabem um trabalho, sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe o endereço, sabe o telefone, sabe o rosto dessa pessoa. E isso faz toda a diferença, assim. A periferia está bem difícil no sentido até de cansado mesmo. Tem gente que nem quer votar. E aí esse diálogo eu quero muito, assim, me manter vereadora nas ruas mesmo, sabe? E obviamente que existe um limite nisso, porque tem as votações na Câmara e tal, mas o vereador, ele é o parlamentar que mais pode ficar no olho a olho. Ele consegue linha de frente, isso, né? Ele deveria fazer isso. Então, eu espero que o meu mandato seja reconhecido sobre esse lugar de estar olho a olho junto com as vidas periféricas e pretas. Que bom. Porque é a política que eu já faço, né? É a política que eu já construo desde os 13. Vai dar uma continuidade, né, Kate? Bom, é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente deu conta do recado aqui, né? Eu quero agradecer você, Kate, e deixar o microfone aberto, porque por mais que a gente pergunte, questione, deve ter aí mais coisas para falar, obviamente tem, né? E o microfone fica aberto para suas considerações finais, né? E quero agradecer muito você ter dado essa honra de estar conosco aqui. À vontade. Muito obrigada, só quero agradecer muito ao espaço, agradecer esse bate-papo. Quem não me conhece, eu estou em todas as redes como Kate.Lima. Vem conhecer as propostas, vem conhecer minha história. Eu sou ativista desde os meus 13 anos, estou na luta antirracista, estou na luta para que a raça, a cor, o CEP e o gênero não determine quais são os acessos, quais são os direitos, porque hoje a gente ainda está sobre esse lugar, então vem me conhecer, vem conhecer um pouco da minha história, estou super à disposição. Ficou alguma dúvida, me chama para conversar, que a gente possa ter uma eleição antirracista, que a gente possa colocar o nosso antirracismo nas urnas. Eu tenho a honra de ter o mesmo número que Marielle Franco, 50777. E você tem lá Facebook e tudo mais, só procurar Kate Lima que te encontra. É isso, eu tenho um Face, Instagram, Twitter e site. Vamos lá.
Tá ok, então. Obrigado, Kate. Boa noite para você. Boa noite Obrigado, para Kate. todo Boa mundo noite. que acompanhou nós aí até Prazer. essa hora. Obrigado, Benezão. Obrigado, Natália. Vamos lá, dando tchau. Muito obrigado a todo mundo. Valeu.